opinião de vocês a respeito disso, né? Foi muito curioso ver até essa questão, né? Porque até foi ele aí, ó, o senador Marcos Rogério, que começou a defender a imprensa. Chama atenção, né, Kennedy? Ele começou a defender a imprensa a respeito da história da Jovem Pan. Vamos explicar isso para quem nos acompanha, Kennedy? O que eles falaram até agora e por que teve essa discussão entre os senadores? Essa foi uma discussão importante, Fabiola, porque a assessoria do Renan e o Renan prepararam um requerimento de quebra de sigilo da Rádio Jovem Pan. O próprio Renan recuou, o Omar Aziz chegou a pautar e retirou. Aí o Marcos Rogério viu essa bobeada do Renan e esse recuo do Renan e do Omar Aziz e falou em defesa da Jovem Pan. A partir daí, isso começou, gerou uma discussão, né? O senador Jean Paul Prats falou, olha, se um veículo de comunicação, qualquer empresa, recebe recursos suspeitos, pode ser investigado. É um caso muito polêmico, porque se tratava de a CPI avançar sobre um veículo de imprensa, tem que ter muita fundamentação para isso, muito cuidado, né? A gente, jornalistas e veículos de imprensa, a gente não está acima da lei, mas é preciso que haja uma fundamentação muito clara para se tomar medidas tão importantes quanto a violação de sigilo. A partir daí, isso desencadeou uma discussão muito grande, o Omar Aziz dizendo que o Marcos Rogério não defendeu jornalistas, especialmente mulheres, que foram agredidas pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso dominou a discussão, e o Omar Aziz fez um discurso, a meu ver, muito forte, falando daquele fato de o presidente Jair Bolsonaro ter recebido uma deputada alemã nazista, né, que defende ideias nazistas. Isso gerou um bate-boca danado na CPI. E para você, Josias, como é que você resume aí, o que você observa dessa primeira discussão dos senadores e a imprensa no meio disso? A gente falava mais cedo, né, Fabiola, que os senadores tiveram aí 2 semanas de folga e eles informaram que utilizam 2 semanas para mergulhar nos dados já disponíveis na comissão, para se equipar e elevar essa investigação parlamentar a um outro nível. E eu dizia mais cedo, não estava muito otimista pelas primeiras observações que eu ouvi, eu acho que é uma série de desencontros. Aqui há um claro abuso de autoridade, né? Você pegar um meio de comunicação, por mais controverso que seja, e transformar isso em objeto de uma CPI que apura os desvios do governo na gestão da pandemia, ou você tem uma evidência muito clara de que esse meio de comunicação conspirou contra o interesse nacional na pandemia e tal, e aí toma providência, ou é um claro desvio de finalidade, abuso de autoridade. Não dá para você colocar um órgão de comunicação no meio de um balaio como esse. Se você está insatisfeito com alguma notícia que foi divulgada, com algo que foi feito, você tem aí os recursos judiciais à disposição. Vai quebrar o sigilo bancário, telefônico, não faz o menor sentido. Tanto não faz que o Renan Calheiros rapidamente recuou e aí está culpando agora a assessoria, né? Então, você teve ali um festival de mais do mesmo. Você convoca um depoimento e 1h30, 2 primeiras horas são desperdiçadas com essas polêmicas, né? Fora isso, eles estão votando mais de 130 requerimentos de providências novas que a CPI está adotando. E será que essas providências são todas necessárias mesmo? Será que houve um refinamento desejável para que a CPI tome um rumo mais consequente, que leve à punição, inclusive do presidente Bolsonaro? Nós estamos vivendo um ambiente em que o presidente é blindado por personagens como o procurador-geral Augusto Aras e o presidente da Câmara, o Arthur Lira. Então, para furar essa blindagem, é preciso que a CPI apresente um relatório muito consistente. E não se obterá essa consistência com esse tipo de diversionismo, com esse tipo de embate que está ocorrendo aqui, antes de um depoimento que, já a essa altura, é ele próprio um depoimento secundário. Esse reverendo que vai ser ouvido hoje, ele poderia até ser dispensado, a oitiva dele poderia ser dispensada. Então, há muito desencontro, mostra que o recesso não resolveu o problema da CPI. Há mais espetáculo do que providências consequentes.